Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos ver o terceiro trimestre do ano de 1860 da Revista Espírita. Como sempre falamos, é interessante baixar, quem não as tem fisicamente, baixar essas revistas, né? Tem no site da Federação Espírita Brasileira, tem no site da Biblioteca Virtual Espírita, BV Espírita, e porque ela é muito rica em assuntos. E nós conseguimos trabalhar somente poucos assuntos desses 45 minutos por semana. Então, nesse trimestre, são 26 artigos. Então, nós sempre orientamos para que seja baixada essa revista para ler todo o potencial dela. Então, vamos começar com os artigos utilizados nas obras básicas. Então, o artigo O Suicida da Rua Quincampoix, que foi publicado em agosto de 1860, Kardec incluiu no livro Céu e Inferno, segunda parte, Suicidas, item O Pai e o Conscrito. Esse item do capítulo dos suicidas, nós estudamos aqui quando estudamos o livro Céu e Inferno, que é aquele caso do pai que, para que o filho não fosse à guerra, ele tira a própria vida para que o filho fique como arrimo de família e não fosse à guerra. O artigo maravilhoso sobrenatural, de setembro de 1860, Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 2, do Maravilhoso e do Sobrenatural, um dos últimos artigos que Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, porque em janeiro do ano seguinte ele já lançou o Livro dos Médiuns. O artigo O Trapeiro da Rua dos Noriers, Kardec também incluiu no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, das manifestações físicas espontâneas. É muito interessante a gente perceber isso, né? Olha, 2 artigos, alguns meses antes do lançamento do livro, Kardec trabalhava demais e rápido, então ele não perdia tempo. Um artigo bom para um livro que estava prestes a ser editado já, né? E ele aproveita os artigos ainda. O Espírito de um Adolescente Especial, de junho de 1860, foi incluído por Kardec no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 7, Expiações Terrestres, Charles de Saint, Adolescente Especial. Esse item do livro Céu e Inferno nós estudamos aqui também, que é aquele caso de um jovem especial que não conseguia exprimir as suas ideias, mas como espírito, ele respondeu as perguntas, dizendo que ele sentia tudo que os outros estavam pensando deles, gostavam ou não dele, mesmo ele não conseguia só exprimir as suas ideias, mas ele sentia tudo. Nós estudamos também. Então, nós vamos começar a conversar hoje sobre esse artigo que está nas Conversas Familiares de Além-Túmulo, de Tirolier, o Físico. Essa está em agosto de 2020. Tirolier se ocupava atualmente um motor destinado a substituir o vapor e pensou em encontrá-lo no ácido carbônico, que chegara a condensar. Se Tirolier encontrou um motor de uma força sem igual e perto da qual o vapor não é senão uma criancice, trata-se ainda de regular a sua força, e 3 ou 4 vezes os ensaios que se tentara tornaram-se-lhe funestos. Os aparelhos explodindo, cobriram numerosas feridas e atingiram com uma surdez quase completa o mártir da ciência. Então, para nós observarmos como é difícil a vida de um cientista, naquela época muito mais, porque aquele anseio de criar uma coisa, muitas vezes ele passava a ser vítima do próprio invento. Então, explodia, no caso aí, ele ficou surdo
além de numerosas feridas, porque no tentar fazer esse novo motor, explodia. Entre mentes, julgou-se a propósito renovar ao Colégio de França a experiência de condensação do ácido carbônico. Por uma imprudência ou por um acaso funesto, o aparelho se quebrou, estourou, ferindo gravemente várias pessoas. Custou a vida de um dos ajudantes do professor e levou um dedo a Tirolier. Quer dizer, mais uma dificuldade muito grande para ele. Não foi seu dedo que ele lamentou, escreve Kardec. Foi o desfavor lançado sobre o novo motor que ele descobrira. Tirolier encontrou o que procurava? Em todos os casos, poderia ser interessante o que disso pensava como espírito, que ele já tinha desencarnado. Então, evocaram. Ele falou, eis-me muito feliz no meio de vós. Desejamos conversar convosco, porque pensamos que não poderíamos senão ganhar numa conversação com o espírito de um sábio, como éreis quando vivo. Então, Tirolier responde, o espírito de um sábio, frequentemente, é bem mais elevado sobre a terra do que no céu. Entretanto, quando a ciência acompanhou a probidade, é uma garantia da superioridade espírita, ou seja, ele procurava criar esse motor não para ele se sobressair, não para ele ter qualquer vantagem nessa terra. Ele queria criar porque sabia que aquele invento poderia ajudar muito a humanidade. Por isso que ele fala que acompanhou a probidade, quer dizer, mesmo não dando certo à época, ele tentou e se sacrificou e teve muito reveses com isso. Como físico, Kardec pergunta, estivesse especialmente ocupado na procura de um motor para substituir o vapor, e pensáveis tê-lo encontrado no ácido carbônico condensado. Que pensais disso agora? Ele respondeu. Minha ideia era de tal modo fixada sobre esse objeto de estudo que sonhei, na véspera de minha morte, ou para ser mais exato, no momento de minha ressurreição espiritual. Alguns dias antes de morrer, pensavas ter encontrado a solução da dificuldade prática. Tinhas realmente achado esse meio? Então ele responde, eu vos disse que a superexcitação da minha imaginação me fizera ter um sonho fantástico lá em cima, e que anunciei desperto. Era, em termos próprios, aquilo que chamais a loucura. O que sonhei assim, de nenhum modo era aplicável. Nós vamos ver depois que, apesar dele falar, por exemplo, que não servia para ser um motor, mas esse serviço nunca é perdido, nós vamos acabar vendo no final. Estavais lá quando se leu a notícia que vos concerne? Ele falou, que pensais? Sim, que pensais nisso? Pouca coisa. Repouso no seio do meu anjo guardião, porque a minha pobre alma saiu bem contundida de meu miserável corpo. Entretanto, poderias responder algumas perguntas relativas às ciências? Sim, por um momento quero muito reentrar no dédalo da ciência. Pensais que o vapor seja um dia substituído por um outro motor? Essa pergunta é aquela época, né? Este está, todavia, bem aperfeiçoado. Entretanto, creio que a inteligência humana encontrará um meio para simplificá-lo ainda. Que pensais do ar condensado como motor? O ar condensado é um excelente motor, mais ágil do que o vapor e mais econômico. Quando se souber dirigir-lhe o emprego, terá mais força, partindo com mais velocidade. Que pensais agora do ácido carbônico condensado empregado a esse uso? Ele falou assim, eu estava bem atrasado ainda, necessitará de numerosas experiências e de longos e difíceis estudos para chegar a um resultado satisfatório. A ciência tem ainda tanto a fazer.
Ainda uma pergunta eu vos peço, mas muito séria, e se não puder responder por vós mesmo, tende a bondade de se fazer assistir por um espírito mais competente. Sempre nos foi dito que os espíritos sugerem ideias aos homens, e que muitas descobertas têm essa origem. Mas como todos os espíritos não sabem tudo, e que procuram se instruir, quereis nos dizer se há os que fazem pesquisas e descobertas em seu estado de espírito? Então, ele falou assim, nós temos uma convicção que o que é descoberto aqui entre os encarnados vem do lado espiritual. Mas como os espíritos do lado espiritual não sabem tudo, eles fazem pesquisa de coisas materiais. Então, ele responde, sim. Quando um espírito chega a um grau bastante avançado, Deus lhe confia uma missão e o encarrega de se ocupar com tal ou tal ciência aos homens. É então que essa inteligência, obediente a Deus, procura nos segredos da natureza que Deus lhe quer deixar entrever. Tudo o que é necessário que ele aprenda com isso. E quando ele estudou bastante, dirige-se a um homem capaz de compreender o que ele pode ensinar-lhe a seu turno. De repente, esse homem se encontra obsediado por um pensamento. Não pensa mais que nisso. Disso fala a cada instante. Disso sonha à noite, ouve vozes celestes que lhes falam. Depois, quando tudo está desenvolvido em sua cabeça, esse homem anuncia ao mundo uma descoberta ou um aperfeiçoamento. Foi assim que a maioria dos homens foram inspirados. Então, como ele explicou ali, um espírito já mais avançado recebe essa missão de desenvolver uma coisa da ciência que será utilizada na Terra, e ele pesquisa, vai vendo dentro das leis da natureza aquilo que já se pode trazer, já está no momento propício de se trazer aqui para os encarnados, e quando ele obtém isso daí, ele vai buscar entre os encarnados aquele que ele poderá, através da intuição, levar esse conhecimento e incentivá-lo a buscar. Por isso que ele fala assim, disso sonha à noite, ouve vozes, porque ele essa intuição é constante na mente do encarnado para que ele busque aquele invento, aquela descoberta científica que a população da Terra já tem necessidade de ter naquela época. Aí Kardec faz perguntas a São Luís, que é quem dirigia todos esses trabalhos de pesquisa na Sociedade Espírita de Paris, que era também participante daqueles espíritos, daquela equipe que se chamou Espírito de Verdade. Então, perguntas dirigidas a São Luís. Se os autores de descoberta são assistidos por espíritos que lhes sugerem ideias, como ocorre que os homens creem inventar e não inventam nada de tudo, ou não inventam senão quimeras? Então, ele fala assim, se tem espíritos evoluídos, por que tem pessoas que inventam coisas que não vão ser úteis de forma nenhuma? Aí, São Luís responde, é que são enganados por espíritos enganadores, que, encontrando seu cérebro aberto ao erro, deles se apoderam. Como ocorre que o espírito escolha tão frequentemente homens incapazes de conduzir uma descoberta a bom fim? Ele responde, são os cérebros desprovidos de previdência humana, que são os mais capazes para receber as perigosas sementes do desconhecido. O espírito não escolhe esse homem porque ele é incapaz. É o homem que não sabe fazer frutificar a semente que se lhe dá. Então, muitas vezes o espírito, o encarnado, ele teria até a condição de dar sequência àquela descoberta, mas por dificuldades dele mesmo, talvez por não estar tão ligado naquele assunto, não focado, outras vezes mais preocupado com o orgulho,
e a vaidade acaba perdendo essa grande oportunidade. Mas então é a ciência que o sofre. Isso não nos diz porque os espíritos não se dirigem preferencialmente a um homem capaz. Aí São Luís responde: a ciência não sofre com isso, porque um a delineia, o outro a termina, e durante o intervalo a ideia amadureceu. Então nós vamos ver daqui a pouco que mesmo nesse caso do Tirolier, nada é perdido. Então, se um que começou não foi adiante por a deficiência dele mesmo, outro encarnado vai ser depois, da mesma forma, intuído a continuar aquela pesquisa. E assim vai outro, até chegar onde a ciência tem que chegar. Quando uma descoberta é feita prematuramente, obstáculos providenciais podem se opor à sua divulgação, ou seja, se o homem desenvolver alguma coisa prematuramente, não estava já planejado aquilo sair, ele falou, Deus vai bloquear esse aparecimento. São Luís responde: nunca, nada detém o desenvolvimento de uma ideia útil. É lógico, se estiver querendo criar uma ideia que vai levar ao sofrimento, levar ao mal, se não for para gerar um bem, os espíritos não vão deixar que ocorra. Mas se for uma ideia útil, que vai gerar o bem, ela não é detida. Então, Deus não o permite, é necessário que ele siga o seu curso. Ele está falando o seguinte, olha, o encarnado pode ter ideias dele mesmo, sem estar sendo inspirado pelo plano espiritual, e criar uma coisa nova. Mas se ela for útil, ninguém vai bloquear. É útil, deixa que desenvolver, porque tudo isso é progresso. O desenvolvimento da inteligência humana é da lei do progresso. Quando Papin descobriu a força motriz do vapor, numerosos ensaios foram feitos para utilizá-la, e obtiveram-se resultados bastante satisfatórios, mas que permaneceram no estado de teoria. Como ocorre que uma tão grande descoberta haja dormido por tanto tempo, uma vez que dela se possuía os elementos? Os homens capazes de fecundá-la não faltavam. Isso já responde. Os homens capazes de fecundá-la não faltavam? Isso ateve-se à insuficiência de conhecimento ou bem a esse tempo da revolução que ela deveria operar na indústria ainda não chegaram? Então, a pergunta é a seguinte: teoricamente, esse cientista Papin já tinha desenvolvido como se fazer esse motor a vapor, mas demorou-se muito até que se colocasse em prática essa confecção desse motor. Então, Kardec pergunta, por que isso ocorreu? Ela não estava no tempo ainda, tinha que esperar. Aí a São Luís responde: para a emissão das descobertas que deve transformar o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer, como as espigas quais os invernos não impede. Mas só retarda o desenvolvimento. A ideia deve germinar muito tempo para eclodir no momento que todos a solicitam. Ocorre o mesmo com as ideias morais, que germinam primeiro e se implantam quando chega à maturidade. O Espiritismo, por exemplo, em que se tornou uma necessidade, será acolhido como benefício, porque se tentar inutilmente todas as outras filosofias para satisfazer as aspirações do homem. Então, mesmo no caso das ideias morais, elas vão acontecer quando está na hora de acontecer, porque quantos médiuns, nós vimos aquele médium sueco, alguns trimestres anteriores, está me faltando o nome agora, um nome um pouco Swedenborg, alguma coisa assim, em que ele tinha uma mediunidade excepcional um século antes de Kardec, mas um século antes ele conseguiu muito pouco
para desenvolver aquelas ideias, para formar uma doutrina espírita, por exemplo. Foi necessário passar um século para que Kardec já viesse incumbido disso, do plano espiritual, e com a ajuda dessa equipe maravilhosa de espíritos diretamente ligados a Jesus, conseguisse trazer a codificação espírita. Mas, acabando o artigo, eu fui buscar na internet. Olha como que é importante. Ó. É conhecida como gelo seco ou gelo seco ou dióxido de carbono no estado sólido. Esse composto foi descoberto em 1835 pelo químico francês Tirolier, está na internet. No entanto, ele não seria usado pela primeira vez no mercado até quase um século depois, quando dispositivos aéreos na Prestes, Nova York, o usaram como extintor de incêndio. A partir de então, teria outros usos, atualmente sendo utilizado até mesmo para tratamentos cosméticos. Olha, então, você vê como que tudo na vida, nada se perde quando o objetivo é maior. Ele estava querendo desenvolver como motor, não foi para frente, porque devia ter outras situações mais propícias. Mas o que ele descobriu não foi perdido, mas foi utilizado um século depois no extintor de incêndio de carbono. Então, não só no extintor de incêndio, ele fala também de tratamentos cosméticos, esse gelo seco. Então, você vê, ó, todo aquele esforço dele, toda a frustração que ele teve, acabou gerando um fruto grande para a humanidade, mas um século depois. Agora nós vamos ver duas coisas colocadas no Boletim de Estudos Espíritas da Sociedade Espírita de Paris. Nós vimos que, a partir de 1859, Kardec coloca em toda a revista um tipo de um diário resumido das atividades da Sociedade Espírita de Paris. Mais na frente, ele retira isso da revista, porque, como nós já falamos diversas vezes aqui, tomava um espaço muito grande da revista. Então, eu trouxe 2 artigos aqui dessa revista, desse boletim, para que nós pudéssemos ver o que se passava nesses boletins. Então, estavam vendo uma segunda carta do senhor Bernardac, completando as comunicações que obteve sobre a cataleptização, ou seja, alguma forma de catalepsia. Nota, numa sessão particular, São Luís, interrogado sobre o valor dessas comunicações, confirmou-as em várias partes, mas acrescentou. Então, daí é São Luís falando para Kardec. Podeis estudar essas coisas, mas convido a não publicá-las agora. São necessários muito outros documentos que vos serão dados mais tarde e que as circunstâncias conduzirão. Publicando-os no presente, vos exporíeis a cometer graves erros sobre os quais seríeis obrigado a retornar, o que seria deplorável e faria muito dano ao espiritismo. Sede, pois, muito prudentes no que toca às teorias científicas, porque é aí, sobretudo, que temos a temer os espíritos impostores e pseudo-sábios. Lembrai-vos do que frequentemente vos é dito. Os espíritos não têm por missão trazer-vos a ciência inteiramente feita, que deve ser o fruto do trabalho e do gênio do homem, nem levantar os véus antes que os tempos tenham chegado. Olha que coisa mais importante, porque tem pessoas que falam assim, ó, por que os espíritos não trazem a cura do câncer? Por que os espíritos não trouxeram a forma da vacina da Covid, por exemplo? Então,
São Luís deixa muito claro que isso depende do homem, porque é através dessa busca que nós vamos desenvolver a nossa inteligência. Então, isso faz parte da lei do progresso, do homem mesmo indo buscando as soluções para os problemas que ele enfrenta. É lógico que nessas buscas sempre vão haver, como nós vimos agora há pouco, a intuição do plano espiritual maior, mas na época certa. Então, vou até repetir o que São Luís falou. Lembrai-vos do que frequentemente vos é dito. Os espíritos não têm por missão trazer-vos a ciência inteiramente feita, que deve ser o fruto do trabalho e do gênio do homem, nem levantar os véus antes que os tempos tenham chegado. Tratai, sobretudo, de vos melhorar. Está aí o essencial. Deus vos terá mais em conta de vosso bom coração e de vossa humildade que de um saber, onde a curiosidade frequentemente tem a maior parte. É praticando suas leis, em praticando-as, ouviu bem, que mereceis ser favorecido pelas comunicações dos espíritos, verdadeiramente superiores, que não se enganam nunca. Então, Kardec daqui é o Kardec falando no final. Não se poderia desconhecer a profundeza e a alta sabedoria desses conselhos. Essa linguagem, ao mesmo tempo simples e sublime, marcada por uma extrema benevolência, contrasta singularmente com o tom ativo e cortante ou a fanfarrice de espíritos que se impõe. Então, isso é muito claro, e é uma coisa que nós devemos ter muito cuidado na publicação de mensagens que recebemos numa reunião mediúnica de qualquer casa espírita. Porque se aquela mensagem foi trazida por um espírito pseudo-sábio, e mesmo analisando a comunicação, não se percebeu que era uma mensagem de um pseudo-sábio, mas se fica ali junto ao grupo de uma reunião mediúnica, que é de 8 a 10 pessoas, geralmente não vai impactar em nada quase. Mas, ao publicar, pode gerar um problema grande. Então, qualquer tipo de publicação de mensagens mediúnicas, há que se ter um cuidado muito maior, há que se analisar bem para não correr riscos de se estar publicando uma mensagem aparentemente verdadeira, mas com conceitos bastante errados. Vamos agora para um outro artigo desse boletim da Sociedade Espírita de Paris de agosto de 1860. A senhora N exprime dúvidas sobre a identidade do espírito que lhe deu os conselhos na última sessão e que ela não se crê aplicáveis. Ela roga pedir para um outro médico, ela já estava desconfiada do médico já, se o espírito que se comunicou é mesmo de São Luís. Acrescenta que acreditou ver na natureza de suas reflexões um sentimento pouco benevolente e que não está em relação com a sua mansietude habitual, o que lhe inspirou dúvidas. São Luís, interrogado a esse respeito, responde: sim, fui bem eu que vim vos traçar essas linhas e vos dar um conselho. É errado que se receba mal meu conselho. É necessário que aquele que quer avançar no caminho do bem saiba aceitar os conselhos e os avisos que se lhe quer dar. Devesse mesmo machucar o seu amor próprio. Deixa eu ler de novo. Bem saiba acertar os conselhos, os avisos que se lhe quer dar, devessem mesmo machucar o seu amor próprio. A marca de seu adiantamento consiste na maneira doce e humilde com que os recebe. Outrora, quando eu estava sobre a terra, não dei provas de maior humildade, porque São Luís foi rei, né? O rei Luís
na França. Não dei provas de maior humildade em me submetendo, sem murmurar as decisões da igreja, e mesmo as penitências que impôs, por humilhantes que fossem? Sede, pois, dóceis e humildes, se não fordes orgulhosos, aceitai os conselhos, tratai de vos corrigir e avançareis. Aí tinha um senhor lá na plateia, ali onde estava tendo essa comunicação, que falou assim: faz notar que, quando vivo, São Luís nem sempre se submeteu à igreja, uma vez que lutou contra as suas pretensões. São Luís responde: em vos dizendo que me submeti às penitências que os chefes da igreja me impuseram, disse-vos a verdade. Mas eu não disse que a minha conduta tenha sido sempre irrepreensível. Fui um grande pecador diante de Deus, embora os homens mais tarde me tenham concedido o título glorioso de santo. Aí o Kardec fala, né? O senhor Allan Kardec ajuntou que São Luís sempre se submeteu às decisões da igreja, com referência ao dogma. Ele lutou contra as pretensões de uma outra natureza. Mas isso é importante, ó. Geralmente ninguém faz perguntas particulares aos espíritos. Agora, se fizer, vamos dizer que ele mereça, ou seja bom para ele receber alguma orientação. Ele tem que saber que o espírito não vai poupá-lo naquilo que ele precisa melhorar, né? Porque se ele foi pedir orientação, vai falar: meu amigo, você tem que ser mais humilde, você tem que ser mais calmo. Então, muitas vezes, quase ninguém faz esse tipo de pedido, pelo menos em reunião mediúnica que eu participo, não fazem. Mas se o fizer, ele tem que saber que aquele espírito vai trazer coisas para que ele se torne uma pessoa melhor. E muitas vezes vai contra o tipo de vida que ele está tendo, ou de pensamentos que ele tem. Então, quem pergunta tem que tomar-se cuidado. Eu não sei se foi Humberto de Campos, agora que me lembrei disso, que conta que uma vez um general foi buscar uma daquelas pitonisas lá do Oriente, se ele deveria entrar numa guerra. Ela falou assim: não entre que você vai morrer. E ele foi lá, pediu, ela deu a resposta, mas ele queria, porque queria ganhar, foi e acabou morrendo mesmo. Então, isso ficou muito conhecido na história. Então, por isso que Humberto Campos falou: olha, tome cuidado com o que você pergunta, porque a resposta pode ser muito diferente do que você esperava receber. E a mulher demonstrou que realmente não tinha a humildade de se analisar, né? Se o espírito com o nome de São Luís está falando, preste atenção, será que realmente isso não está acontecendo? Mas ela primeiro criticou que não era o espírito e duvidou até do médium. E agora nós vamos falar um pouquinho de Delfine de Girardin. Esse espírito, essa mulher, como espírito, começou a partir de 1860 com diversas comunicações espontâneas. Eu trouxe uma aqui, mas são diversas delas. Então, Delfine de Girardin nasceu em Aix-de-la-Chapelle em 26 de janeiro de 1804, o mesmo ano de Allan Kardec, o mesmo ano que Allan Kardec nasceu. Então, o codificador do espiritismo. Desencarnou em Paris no ano de 1855. Dama da alta sociedade francesa, esposa de Émile de Girardin, acho que é Girardin, não Girardin, né? Jornalista e político, fundador de La Presse, primeiro jornal político francês. Madame de Girardin participou dos fenômenos das mesas girantes em Paris. Foi espírita e conviveu com o professor Rivail. Tornou-se jornalista e escreveu no La Presse as conhecidas Cartas Parisienses, sob o pseudônimo de Visconde de Launay. Publicou também romances, comédias e tragédias.
Sua grande contribuição à doutrina espírita aconteceu a partir de 1860, como espírito, enviando mensagens através de diferentes médiuns. Essas mensagens estão na Revista Espírita, em O Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as mensagens contêm ensinamentos preciosos. Entretanto, a mensagem sob o título A Desgraça Real traz reflexões muito importantes, pois Girardin analisa o que são a aventura e a desgraça real sob a ótica dos ensinamentos da doutrina espírita, sem o véu da ilusão que o mundo materialista transparece. A mensagem foi incluída no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, item 24, a verdadeira desgraça. Interessante que agora, no mês passado, acho que foi o mês passado, o Adriano, ele fez uma palestra, não me lembro se foi de domingo de manhã ou domingo à noite, justamente sobre esse item, sobre essa mensagem. Ele fez toda uma palestra que ele deu um outro nome, não a verdadeira desgraça, não lembro o nome que ele deu, mas baseado inteiramente nesse item da Delphine de Girardin. Então, eu trouxe aqui a imagem dela, e eu trouxe uma mensagem dela que está na Revista Espírita, de 1860, chamada Os Sábios. Então, ela deu essa mensagem espontaneamente. As mensagens dela, pelo menos as que eu vi na Revista Espírita, que não são poucas, eram todas espontâneas, ela não era evocada. Uma vez que chamais um espírito a vós, Deus permite vir. Vou vos dar um bom conselho, sobretudo a vós, Senhor. Vós que vos ocupais sempre com sábios, porque aí está a vossa preocupação, deixai-os, pois, de lado. Que podem eles, sobre as crenças religiosas e, sobretudo, espíritas, em todos os tempos, não repeliram as verdades que se apresentaram? Então, vamos definir isso aí bem de início. Quando ela fala sábio aqui, não é aquele que juntou a inteligência ao sentimento com a sabedoria. São aqueles que são considerados sábios pelo mundo aqui, né? Esse conceito de sábio no mundo. Não rejeitaram todas as invenções, tratando-as de quimeras. Aqueles que anunciam essas verdades, uns foram tratados de loucos, e como tais, internados ou queimados. A verdade mais tarde não brilhou menos aos olhos dos sábios surpresos que a colocam sob o alqueire? Em vos dirigindo sem cessar a eles, quereis, novo Galileu, infringir a tortura moral que é o ridículo a ser forçado a retratar as vossas palavras. O Cristo se dirigiu às academias de sua época? Não. Ele pregava a divina moral a todos em geral, a todos e ao povo em particular. Por apóstolos e propagadores de sua vinda, escolheu pescadores, pessoas simples de coração, muito ignorantes, que não conheciam as leis da natureza e não sabiam se um milagre poderia contrariá-las, mas que criam ingenuamente. Ide, dizia Jesus, e contais o que vistes. Jamais fez um milagre senão em favor daqueles que o pediam com fé e convicção. Recusou aos fariseus e aos saduceus, que vinham para tentá-lo. Os tratou de hipócritas. Dirige-vos, pois, a pessoas inteligentes, levadas a crerem. Rejeitai os sábios e os incrédulos. De resto, o que é um sábio? Um homem que é mais instruído que os outros, porque estudou mais, mas que nunca perdeu do prestígio que tinha outrora, a auréola fatal que, frequentemente, levaria às honras da fogueira. Mas, à medida que a inteligência, por
popular se desenvolveu, seu brilho diminuiu. Hoje o homem de gênio não teme mais ser acusado de feitiçaria, não é mais aliado de Satã. A humanidade esclarecida aprecia em seu justo valor aquele que trabalha muito e que sabe muito, sabe colocar sobre o pedestal que lhe convém o homem de gênio que cria belas obras. Como sabe que consiste a ciência do sábio, ela não mais o atormenta, como sabe de onde emana o gênio do Criador. Ela se inclina diante dele, mas, por sua vez, quer ter a liberdade de crer em tais verdades que fazem a sua consolação. Ela não quer saber que aquele que sabe mais ou menos de química, mais ou menos de retórica, que cria mais bela ópera, vem entrevá-la em suas crenças, lançando-lhe o ridículo à face e tratando suas ideias de loucuras, porque Kardec recebia muita crítica de jornais, tratando todas as manifestações mediúnicas como loucura, como ela coloca ali, como ridículos. Então, ela está falando para que ele não ligasse mais, ligasse para aquelas pessoas que tinham interesse de aprender uma coisa nova, que queriam buscar esse ensinamento novo que a doutrina espírita estava trazendo. Então, ela continua lançando o ridículo à face e tratando suas ideias de loucura. Ela se desviará de seu caminho e perseguirá silenciosamente a sua rota. A verdade envolverá um dia o mundo inteiro, e aqueles que a tenham repelido serão obrigados a reconhecê-la. Eu mesmo, que me ocupei do espiritismo até meu último dia, sempre o fiz na intimidade. A academia, pouco me importa. Ela virá a nós mais tarde. Crede-o. Delfínia de Girardin. Então, ela fala assim, porque muitas pessoas até hoje pensam assim, eu já pensei assim também. Devia levar uns livros espírita para tal pessoa que ele é muito, para que talvez a gente consiga convencê-la. É besteira. Quando a pessoa está com um nível assim de que acha que já sabe muito, ela não vai conseguir aquela coisa que sempre a gente tem colocado aqui, né, nessas conversas, que para a gente tomar, por exemplo, a pessoa que está tomando uma cerveja, vai tomar vinho, tem que trocar de copo ou jogar fora a cerveja para pôr o vinho no lugar, não dá para misturar. Então, quando a gente vai aprender uma coisa nova, nós temos que se abster de achar que nós sabemos sobre aquelas coisas. E muitas vezes uma pessoa que é tratado como um expoente da cultura ou um doutor muito elevado, ele não tem essa humildade de falar assim, deixa eu ver se isso é possível. Como ele já acha que sabe muito, ele quer que aquilo é uma besteira, que aquilo é uma fanfarrice, e não vai aprender. Enquanto isso, um monte de pessoas simples, sedentas de conforto, sedentas de consolo, estão esperando esse conhecimento espírita. Então, eu vou terminar por aqui e coloco agora para vocês, se tiver alguma contribuição para fazer, ou então alguma pergunta. O Edson. Pois não, Donizete. Eu só queria trazer informações de André Luiz com relação àquela primeira lá do cientista Tirolier, né? O André Luiz fala exatamente sobre isso, que muitas invenções, muitas utilidades que nós utilizamos aqui, que se materializam aqui, primeiramente são inventadas, aprimoradas no plano espiritual. E aí depois são trazidas ou por espíritos que reencarnam, que trazem essa ideia de lá, ou são inspirados aos cientistas que já estão aqui. Certo. O que não significa que tudo que se descobre aqui foi planejado lá, porque tem coisa que só interessa as nossas utilidades aqui, né? O que vem de lá, normalmente, são as mais importantes, que interessam toda a humanidade.
É isso mesmo. E tem, eu acho que um outro lado também, que muitos que vinham até com uma missão de desenvolver aqui como encarnados, acaba se perdendo um pouco no orgulho e na vaidade, né, Donizete? E quando chega essa intuição, vamos dizer, um interesse mais mercantilístico da coisa, acabam perdendo, né? Tem todos esses aspectos. Né? E outra coisa interessante é que quando é realmente importante para a humanidade, a ideia surge em vários pontos, né? Isso é importante. Igual ao avião. É. Né? Acho que o Sérgio levantou a mão, Donizete. Pois não, Sérgio. Era isso. Maria. Era isso que eu ia falar, Edson. Nós estamos aqui e aproveitarmos, né, a oportunidade. Porque às vezes a gente deixa ela passar. Ela às vezes ela está tão nítida, tão na nossa frente, e o orgulho, a autodefesa, às vezes também, né? Você se defende. Tem várias situações que podem te bloquear, né? Isso. E algumas vezes a falta de uma confiança em nós mesmos, né, dona? Por exemplo, vem um espírito e intui, monta tal atividade, né? Faz alguma coisa, e a pessoa tinha condição de fazê-la, tinha condição, e o espírito confia no potencial dela, mas ela mesma não confia. Então, ela fica com medo de começar e perde essa oportunidade. Porque, como o Donizete acabou de dizer, se esse bem for para ser trazido na Terra, ele vai ser trazido. Na Terra, a gente fala na Terra, mas pode ser uma coisa dentro de uma ilha, por exemplo. Né? Se aquela pessoa não faz, e as pessoas que iam ser objeto daquela ação precisam, eles vão orientar uma outra. Então, aquela que, muitas vezes, por não confiar em si próprio... ou a zona de conforto, né? Perdeu a oportunidade, ou ficar na zona de conforto, perdeu a oportunidade. Acha que alguém vai fazer, ou que se alguém fizer vai ser melhor. Né? Isso. Então, a gente tem que ser um pouco mais... menos medroso nas coisas, né? Então, se tem uma coisa para fazer... Mesmo que não tiver muito na hora, não vai dar certo. Mas, como você viu o caso desse cientista, o que ele tentou fazer não deu certo. Mas depois de um século, foi utilizado no extintor de incêndio, em tratamento cosmético. Quer dizer, não foi nada perdido. Uma coisa interessante, Edson, é que quando o espírito vem de lá para trazer alguma coisa, alguma inovação, alguma invenção, ele tem uma determinação, ele tem uma fé, que é caso de fé. Isso. Né? Que é, assim, inexplicável. Nada interrompe, né? Ele foca naquilo a vida inteira, né? Tem a invenção do velcro, não sei se vocês já ficaram sabendo, né? Foi um palestrante que contou. Ele disse que quando ele era pequeno, ele ia para a escola e passava no meio do mato, e a calça dele enchia de carrapicho. E ele vivia reclamando do carrapicho e perdia tempo tirando. E teve um homem, acho que é um suíço, que ele subiu na montanha junto com o cachorro, chegou lá em cima, a calça e o cachorro estavam cheios de carrapicho. Aí ele olhou para aquilo e falou assim: por que será que o carrapicho gruda na roupa? E ele foi estudar isso, descobriu qual era o sistema de agarramento do carrapicho e levou 10 anos para descobrir quais eram os materiais necessários para fazer o velcro. Até que se tornou, né, popular e hoje é utilizado assim. Ninguém vive sem o velcro mais. Aí as pessoas falam, por que eu nunca tive essa ideia? Exatamente. É porque aquele espírito veio trazendo, né, informações do plano espiritual. Tá certo. Aquele casal, Courier, Isso. o Sérgio sabe desse casal, né, Sérgio? Sim. Eles até morreram
Morreram, os dois. né? Por causa Por da causa radioatividade, né? da radioatividade, trabalhando com material ali, né? É muito interessante. E nós aqui não inventamos nada, né? E é interessante aquilo que São Luís fala para Kardec, que os espíritos não antecipam as coisas que o homem pode conseguir por si próprio. Porque senão ficaria uma coisa muito, muito errada até, né? Alguém teria esse monopólio de receber do plano espiritual, não haveria desenvolvimento da inteligência, né, Donizete? Isso mesmo. Mas viu, Edson? Pois não, Sérgio. Os grandes cientistas, se você for analisar a vida dele historicamente, como é que aconteceu, eles tinham grandes insights, especialmente à noite. Isso. Né? O cara acordava e falava, nossa, é isso. E ia para o laboratório ou começava a trabalhar, ou assim por diante. Isso mesmo. Creio eu que era um espírito que cutucava ele, acorda, a ideia é essa, vai lá. Eureka, né? Eu já li também, Sérgio, que muitos pintores famosos aí pelas telas, aquelas telas já existiam no plano espiritual e muito mais bonitas. Eles iam, captavam aquela tela e voltavam e quase que reproduziam, não com a mesma beleza de lá, mas porque a tela lá quase que tem vida, né? Mas é mais ou menos nesse mesmo sentido que você está falando.